continuar fazendo esse trabalho. O único lugar do mundo onde ainda se fala em família é dentro da igreja do Senhor. Porque lá fora o mundo já não sabe mais o que é família. Não é? São famílias despedaçadas, famílias que não estão de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, e a sociedade está achando normal um homem casar com um homem, uma mulher casar com a mulher, porém, biblicamente, isso vai contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Deus só fez um modelo de família. É marido e mulher, homem e mulher. Glória a Jesus. É a única família, o único modelo que Deus aceita. Meus irmãos, nós lemos aqui, eu quero agradecer ao nosso irmão Pedro Nelson pelo convite de estar aqui com os irmãos, e é um prazer estar aqui. Nem sempre a gente pode visitar as igrejas, porque temos outros compromissos, né? Às vezes viaja, o pastor convida, né? De repente a gente tem até acertado alguma coisa, mas de repente ele muda e chama para representar ele, para ir a Natal, uma reunião, alguma coisa assim, e a gente está sempre ocupado, né? Mas graças a Deus que o irmão Pedro Nelson nos convidou, a gente olhou, tinha espaço para hoje, e aqui estamos pela misericórdia de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Culto da família, e é um culto que a gente pode dizer que é um culto doméstico, né? Família fala de doméstico, né? Daqueles que são mais próximos de nós, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nós devemos cuidar daqueles que são nossos. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, não é? Ele diz que nós devemos cuidar daqueles que são nossos, principalmente os domésticos da fé, né? E os da sua família, porque aquele que não faz isso é pior do que o infiel e tem negado a fé. Então é uma sentença muito taxativa, né, para quem não cuida da sua família. Glória a Deus. Disse, versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E ainda o versículo de número 23, aliás, o 22 diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha casa, carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Jesus. Aqui nós vemos a formação da família, né? Um homem e uma mulher. A família só pode ser constituída diante de Deus e da lei biológica natural entre um homem e uma mulher. Talvez alguém diga, mas os crentes são muito radicais, não pode ter uma família diferente, não é? Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Não pode, porque tudo que Deus criou, criou com propósitos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, as irmãs cantaram aqui o primeiro hino, né? A minha família é uma bênção, né? Os irmãos cantaram, e é verdade mesmo. Tudo que Deus fez, Ele abençoou e viu que era muito bom, muito bom. Da criação de Deus só teve uma coisa que Deus não gostou, mas era bom também, né? Ele abençoou, foi o homem. Ele está só. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Sozinho, porque a gente não deve viver sozinho, porque sozinho é perigoso. Quando você está só, é quando o diabo mais ataca você, quando você está só. Quando foi que o diabo atacou Jesus? Quando ele estava só no deserto. Então o diabo fica observando quem está só para ele atacar.
Quando tem dois, aí a Bíblia diz que é melhor que sejam dois. Jesus, quando mandou os discípulos, ele mandou de 2 em 2. Então, tem que ser sempre mais alguém com você. Toda a vida que a gente está só é perigoso. Há um ditado popular que diz: toda ausência é atrevida. E é verdade. Tem gente que não tem coragem de falar mal de você na sua frente. Não tem. Mas quando você não está, a tesoura corta o tecido bem direitinho, né? E aí o tico-tico é grande, né? O disse-me disse, porque você não está presente, né? Mas o crente, ele não foi chamado para falar mal de ninguém. Quando você vir um crente falando mal de alguém, saiba, esse crente não está bem. Porque a Bíblia diz que a nossa língua foi feita para abençoar e não amaldiçoar. E a Bíblia diz: não se tira água pura de uma fonte que joga água rota. Então, de uma mesma fonte não pode tirar dois tipos de água. Ou só sai um ou outro. Ou você tem água pura dentro de você ou água contaminada. Então, quando você vê alguém falando mal de alguém, diga: irmão, não faça isso não. Sua língua foi feita para glorificar a Deus. Exaltar e glorificar o nome do Senhor. Né? Quando alguém é assim e chega no púlpito, às vezes, ele fica murmurando. Aqui diz, cantaram um hino aqui que não era para murmurar, não foi isso? Não murmurava, não falava, etc. Mas quando você vê isso, é porque a pessoa não está bem espiritualmente. Ela está enferma. Não é? E a Bíblia diz que com a língua o homem glorifica a Deus e amaldiçoa o homem que foi criação de Deus. E isso não deve ser feito no nosso meio. Todos nós fomos chamados para ser verdadeiros adoradores, glorificar e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo. Glória a Jesus. Então Deus criou a família, não é? Mas existem algumas regras bíblicas, não é? Para que a família ela funcione direitinho. Se a gente não obedecer, vai dar problema. Por quê? Porque desobedece a palavra de Deus. E quando a gente desobedece a palavra de Deus, por mais boa vontade que a gente tenha, não vai dar certo. Tem gente que às vezes quer até ter uma boa vontade, mas boa vontade, com boa vontade, não se faz somente a obra de Deus. A obra de Deus a gente faz na direção do Espírito Santo de Deus. Aquilo que a gente pensa que é bom, para Deus pode não ser. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus os nossos caminhos. Então, sempre a gente deve submeter aquilo que a gente vai realizar à ordem de Deus, né? Aquilo que ele disser. Então, nós vemos aqui na Bíblia que a primeira bênção registrada na Bíblia foi a família. Veja aí Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz: e abençoou Deus, os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso Deus disse, abençoou quem? O versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu gosto desse termo, macho e fêmea. Então não tem negócio de trejeito. É macho e fêmea. Aqui fala da sexualidade, do sexo masculino e feminino. Certo? Porque o 25, né? O 26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui fala do homem psicológico. O homem que tem sentimento, tem alma, não é? Tem sentimento, ele chora, ele ri, ele se alegra, se entristece. Aqui é o homem psicológico. Aqui embaixo, macho e fêmea, diz respeito ao sexo. Sexo masculino e sexo feminino. Alguém, às vezes, na igreja fica
preocupado quando o pastor fala sobre o sexo. Mas quem criou o sexo? Quem foi que criou o sexo, irmão? Quem foi? Deus. Então o sexo não tem nada de pecado, desde que seja feito conforme a palavra de Deus. Dentro das regras do casamento. Fora do casamento, sim, aí é pecado. Seria muito engraçado. Deus criou o homem e a mulher e o diabo fez o sexo. E botou no homem e a mulher. Já pensou se Deus ia ter um sócio desse? Não é verdade, irmão? Não, de jeito nenhum. Deus criou o homem e a mulher para que ele tivesse um propósito na vida. E o propósito está no versículo 28. Aliás, o ser humano foi criado por Deus para ficar sobre a face da terra para fazer 5 coisas. 5 propósitos para o homem andar sobre a face da terra. Primeiro, frutificar. Frutificar. Mas eu não sou uma árvore para frutificar. Não. Na linguagem espiritual, aqui fala do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, produzir o fruto do Espírito. Isto é, ter um relacionamento com Deus. Primeira coisa que o homem tem que ter é um relacionamento com Deus. Depois as demais coisas. Jesus disse lá em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira coisa que a gente deve priorizar na vida da gente é Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é dono de tudo. Mas a gente às vezes teima em acordar logo cedo para arranjar uma porta de emprego com o prefeito. Vai lá no prefeito, vai não sei aonde, se esquece de Deus. O prefeito só vai dar um emprego a nós se Deus disser dê. Se Deus disser não dê, a porta está fechada. A Bíblia diz, Ele é aquele que abre e ninguém fecha, mas aquele que fecha e ninguém abre. Olha aí. Então, tudo que você quiser na vida, você tem um Pai no céu. Ele é Pai de nós que estamos aqui. É só pedir a Ele. E a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Eu, quando era garoto, pensava assim, eu tenho que ter amizade com político para arranjar emprego. Eu pensava. Aí me afastei do evangelho, fiquei desviado. Passei 10 anos fora da igreja, 10 anos. Não queria voltar não, estava satisfeito lá fora. Viu? Quando eu vi os crentes fazendo culto, nasci dentro de uma família crente. Os crentes estavam no domingo à tarde evangelizando no Alecrim, que eu vinha da praia, 4 horas da tarde. Eu olhava, via os crentes, eu desviava. Filho de crente, morando dentro da casa de crente, mas desviado do evangelho, não queria saber de Deus. Estava satisfeito com o mundo. O mundo, entre aspas, não é ruim, não. Se fosse ruim, não tinha tanta gente lá fora, irmão. Mas é só no início. A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Pode olhar, o homem vai, no fim de semana, ele vai beber. A primeira cerveja é uma beleza. Né? Não amarga na boca, não tem problema nenhum. Depois ele começa a amargar, mas ele já não sente mais, não está com o sentido aprumado, ele vai só descendo. Né? E quando você pergunta a ele, quantas cervejas você tomou? Ele diz, só uma. Ah, rapaz, tu tomaste só uma, e como é que está a grade toda seca aqui? Porque foi só uma e 23 saideiras. Não é assim que ele diz? No outro dia, ele está com a dor de cabeça, a cara enfadada, é ou não é? E você está lá com o rosto brilhando, porque você não tem dor de cabeça, nada disso. Você foi liberto disso. Glória a Jesus, né? Mas o homem se ilude com as coisas que o mundo oferece. Eu vivi assim, iludido. Não é? Até o dia que Deus disse, encerrou. A partir de hoje você vai me servir.